Eu vou pedir inicialmente para o senhor se apresentar, o seu nome completo e a sua idade. O meu nome é Eloy Jacinto, eu sou de 1950, eu tenho uns 75 anos. Eu quero agradecer vocês também, né, que vocês vieram aí me entrevistar e a gente já sabe alguma história desta reserva indígena do Guarita, né? Seu Eloy, onde que o senhor nasceu? Eu nasci aqui no setor dos Sales, ali para cá um pouco. E o senhor sabe como é que foi o seu nascimento? A gente quando me conheci por pessoa, eu já estava com 5 anos, né? Aí me criei, aí a gente começou a ajudar o pai na lavoura, né? E fomos trabalhando na lavoura e colhendo feijão, colhendo abóbora, moranga, né? Na época não se plantava soja, né? Só se plantava trigo na época, né? Mas a sua mãe nunca lhe contou como é que foi o seu nascimento? Que antigamente nasciam com as parteiras. Eu nasci... A minha mãe mesmo era parteira. Daí ela me ganhou assim dentro de casa. Ele cortou o umbigo meu. E daí fiquei por ali, daí mamando no peito dela, né? E ela ganhou sozinha, não precisou de ajuda? Não, só o pai que estava junto. O pai estava junto, daí minha mãe foi parteira, né, há muitos anos, né? Até que ela faleceu, né? Ela faleceu com 103 anos, né? E ela ajudava outras pessoas também? Sim, ela foi parteira de todos os índios que na época não tinha hospital aqui perto, né? Então as parteiras mesmo era a finada mãe era parteira dele. Qual era o nome dos seus pais? É o Augusto Jacinto, Olímpia Ribeira, minha mãe. E de onde eles eram? Daqui mesmo. São nascidos aqui, criados aqui no Guarita, né? O senhor disse que a sua mãe faleceu já com uma idade avançada. Sim, com 103 anos ele faleceu. E o seu pai? Ele faleceu faleceu com 83. Parece que os indígenas, eles têm uma longevidade. O finado meu avô faleceu com 153 anos. O meu finado avô. Qual era o nome dele? Era Gabriel Vitorino. Esse era o pai do seu do meu pai. Esse era um dos troncos velhos aí do Guarita. Sim. O senhor tem um nome indígena? Tenho. Capum, pau queimando. Capum é pau queimando, né? Capum. Como que é isso? A pessoa nasce e ela ganha um nome indígena. Ela ganha nome indígena para não perder a tradição, né? Então, já quando nasce, daí já bota nome de índio e em português também, né? Já ganha 2 nomes. Sim. E dentro da comunidade, o pessoal se refere mais a qual dos nomes? Mais na época era nome de índio, né? Nome de índio. Cada índio que nasceu já tinha que botar um nome indígena. Aí tem, todos quase, os antigamente tinha o nome de índio, né? De Caingangue, né? Um botava Caian, que é mico. Outro botava Gong, que é o macaco, né? Porque antigamente diz que os antigos eles gostavam muito de banana.
Aí como o macaco gosta de banana, né? Então daí eles botaram o nome de macaco dele, né? Gok. E seu pai e sua mãe tinham nome indígena também? Tinha, sim. Qual que era o nome dele? O nome do pai era Yacayan. Que significa? Yacayan é mico. Mico. E a sua mãe? Da minha mãe era perro. Perro é abóbora. Perro. Que os índios antigamente eles gostavam muito de abóbora, né? Então já antigamente botavam o nome de perro. Perro é abóbora. Né? O senhor acha que na atualidade esses nomes indígenas foram caindo em desuso? Daí foram caindo, daí eles foram perdendo a liberdade, como ser índio, caingangue, nós já foram perdendo, esqueceram daí o nome de caingangue para botar daí quando a criança nasce, né? Mas antigamente não, antigamente eles viviam só na mata, né, os índios, né, caingangue. Eles viviam só no mato, né, porque não tinha como hoje nós temos lavoura e, né, antigamente os índios eles viviam só da pesca e caça, né? Era o alimento que eles tinham, na época. Eles também faziam a coleta de frutas? Sim, eles iam no mato, daí tirava as frutas do mato, né? E os mais antigos diziam que a fruta do mato ela tem muito vitamina, que daí comendo essas frutas aí o índio poderia viver bastante tempo, né? Porque o mínimo para hoje, para nós aqui, 70 anos é a única idade que nós temos para morrer, né? Mas como os índios gostavam na época fruta de mato, caça, né? Caça de veado, né? Caça de coti, de outras caças e de peixe, tem bastante vitamina, então aquilo que fazia os índios viver muito tempo, né? Muitos anos de vida, né? Seu Eloy, eu já ouvi uma história de que antigamente os índios contavam a idade em taquara. Uma taquara é 30 anos. E Taquaraçu, ela também é 60 anos. Então, quando um te pergunta, taquara mansa, ela é 15 anos. Taquaraçu é 30 anos. Não é 60, é 30 anos, Taquaraçu. E taquara mansa dura 15 anos. Daí dá queima dele. Aí termina, dali mais uns anos ele começa de novo. E daí nós contando por taquara, né? Taquara mansa cada 15 anos. Então, como hoje eu tenho 75 anos, daí faz a conta, né? Quantos taquara eu tenho? 5 taquara. Aí se eu durar até 100 anos, daí vai contando as taquara, né? Aí, a taquara tem um ciclo de vida. Sim. E a gente toma, ele tem taquara mansa, sempre nos gomos dele tem água. Então, na época dos antigos, daí eles tomavam aquilo e era o remédio deles. Não tinha xarope, como tem hoje, não tinha injeção, como tem hoje, que era só mata para a área indígena. Então, a cura deles era só a água de taquara mansa, né? E essa água da taquara, o que diziam fazia bem para quê? Faz bem para todo o corpo. A doença que tiver no corpo, ele elimina tudo. Ele serve para 300 espécies de doença. E hoje, há uma escassez de taquara? Agora a escassez de taquara, né? Por causa que ela dá queima, não é? E depois daí ela já vem de novo, dali 15 anos ela volta de novo, né? Mas daí foi muito desfastado. Os índios começaram a roçar mato e eles roçavam onde é que tinha taquara, para dar queima boa.
E já foram terminando com os taquara, né? Hoje nós temos uma área aí que não existe quase taquara mais. Porque os índios roçaram tudo, né? Roçaram tudo e queimaram a roça para plantar feijão, milho. E daí agora ela terminou. Taquaraçu só tem na beirada dos rios ainda um pouco, né? Mas ela vai terminando. E até hoje os indígenas usam a taquara para fazer artesanato. Sim. Eles usam mais a taquara de Taquaraçu, que tem ainda, para fazer artesanato, né? E o que eles têm feito com essa escassez que não tem? Eles substituíram por... Eles buscam lá no rio, lá embaixo no rio Irapuá. Lá ainda tem na beira da água, né? Lá eles arrumam trator, vão buscar lá em turma, daí traz para fazer artesanato ali. A sua família trabalha com artesanato? Sim, a minha esposa trabalha. Sim. Eles fazem chapéu, faz sacola, faz a de tampa, peneira, cesto. Para colher milho, tu precisa cesto, daí já faz cesto já. Faz cesto grande, assim, daí bota no ombro, leva, bota na carroça, né? E como que se aprende esse tipo de artesanato? A gente foi aprendendo com os pais da gente, né? Eu sei fazer hoje, o meu pai fazia cesto, balaio de tampa, ele fazia, a mãe fazia também para nós sair vender, né? E daí eu fui aprendendo com meu pai para fazer cesto, balaio, chapéu. E faz também para o próprio consumo, mas também para venda. Sim, para venda e para o consumo em casa também. E hoje ainda se ensina às próximas gerações o artesanato? Sim, a gente ensina os netos da gente, né? Ensina eles a fazer. Daí eles dizem, faz para nós aprender. Aí a gente busca agora lá embaixo no rio, traz, instala ele e faz o cesto. Lá a gente começa, daí deixa para eles fazer o resto, até que eles aprendem, né? Daí eles pegam o prático, daí eles fazem. E vocês fazem o ano todo ou tem algum período do ano que é melhor para tirar a taquara, por exemplo? A gente tira na lua cheia sempre, né? Porque na lua nova, se tu tira ele vai carunchar tudo. Então na lua cheia a gente tira ele, aí ele não caruncha nada, até para venda daí, né? Lá a gente dá garantia para onde é que a gente vende, que ele tem tempo determinado, não pode, não, ele não vai carunchar. E depois da coleta, como que é feita a coleta da taquara? O senhor vai com a sua família? Sim. Daí nós vendemos, né? E daí pegamos o dinheiro, daí viemos daí para viver nossa vida aqui na área, né? Precisa fazer a limpeza também da taquara? Sim, a gente para a gente tingir ele com tinta, né? A gente tem que lapar ele com a faca, né? Deixar ele branco, os gumos dele. Aí depois tu passa tinta verniz nele para ficar mais bonito. Daí a gente instala como um dedo assim. Instala ele, daí a gente já tira o primeiro coisa dele, até que ele serve daí para dobrar, para ele trançar ele. E essas cores, antigamente também se usavam essas cores? Sim, nós tem uma folha de mato que é tinta. Daí você cozinha ele, instala, daí enrola ele igual enrolar soga assim. Daí tu cozinha na panelão, aquela folha que é tinta, né? Mesmo igual essa tinta do boliche. Aí você coloca os rolos dentro da panela. Dali 5 minutos já a tinta pega aí. Tá bem bonito. Qual que é o nome dessa planta? É um cipó que tem no mato.
A gente não conhece até o nome dele mais. E qual que é a cor que ele produz? É vermelho e azul. São espécies diferentes? Tem. Tem três espécies. A gente mistura um para fazer ele ficar mais bonito, né? A cor. Aí bota vermelho, bota azul. Aí fica bem bonito o balaio. Tem mais alguma outra cor que é usada? Não, só isso aí. Então a gente já trança ele, né? E apronta ele. Num certo tempo a gente sai vender. Sai vender. E essa tinta, ela era usada pelos seus pais também? Sim. Nós aprendemos com os nossos pais, né? A mãe. E a tinta era usada só para tingir os artesanatos ou também tem outra finalidade? Não, só para tingir taquara. Sim. O senhor não lembra de ter alguma tradição de pintura corporal? Sim. Tem também. E também é feito com essas tintas? Sim. Como que eram essas pinturas? Hoje em dia ainda se usa? Agora, de hoje, a gente não usa mais, né? Não usa mais porque daí já os índios foram deixando, né? Esse costume deles de se pintar. Às vezes, no 7 de setembro, ainda as gurizadas se pintam, né? 7 de setembro, né? Para fazer desfile. Daí eles se pintam ainda mais. E antigamente, qual que era o momento que ocorriam essas pinturas? Alguma celebração, alguma festa em específico? Principalmente quando é desfile, né? 7 de setembro, daí a gente pinta as gurizadas, as meninas. Formas geométricas? Sim. E daí a gente também fazia, né? Na época nós fazia bastante frecha, né? Nós fazia bastante frecha. Com aquela frecha mesmo que a gente caçava, né? Na época. Existia alguma divisão dessas tarefas dos homens e das mulheres? Tipo, os homens fazem as flechas e as mulheres fazem... Sim. Daí hoje as mulheres, elas fazem artesanato, daí nós fizemos frecha. Tá bonito agora, né? Mas naquela época nós tinha para nós matar caça, para nós comer. É onde é que o índio vivia muitos anos, né? Hoje o índio não vive muito tempo como antigamente, agora por causa do que compra lá no mercado, envenenado, repolho, e tomate, né? Eu ainda pouco compro lá no mercado, né? Porque eu sempre tenho meus canteiros que eu faço, né? Planta repolho, alface. Dá para ver aqui a sua horta aqui do lado. Sim, a gente nunca deixa de fazer. Para poder a gente passar com a família da gente, né? Seu Eloy, e como é que eram essas caçadas com arco e flecha? A gente, vamos supor, como o veado, né? Tu leva, tem os cachorros caçadores, daí você larga eles no mato, daí eles tocam ele, daí você faz a espera para ele e dá flechada no peito dele, né? Tem que ser bom de mira. Os índios na época eles usavam muito remédio de mato, né? Passava por aqui, né? Carvão aqui nos dedos para você. Quando você mirar uma caça, tu não era um tiro, né? E essas caçadas, elas aconteciam todo ano? Era direto, né? Porque era só mata, né? O que nós se alimentava só de caça, né? Na época aqui não tinha cidade, não tinha mercado, né? O único boliche que tinha era lá em Palmeiras das Missões. Daí era muito longe, né? Por isso que os índios viviam só da caça na época, né? Aqui não tinha boliche para ele comprar carne, né? Não tinha. Só em Palmeiras. O senhor chegou aí nesse boliche em Palmeiras? Sim, eu fui com o finado avô. Nós ilhemos um cavalo que nós tínhamos. Daí botamos 2 cestos de cada lado no cavalo, né, com a arça já pronto. Aí nós ia, né?
buscar alimento. Buscar alimento lá em Palmeiras. Aí lá nós comprava toicinho de porco, charque de gado, carne de gado, charque, farinha de milho, né? Aí nós trazia, enchia aquele cesto de alimento. Durava para nós 2 meses. O senhor não lembra lá o nome do boliche, do dono? Era como é que é o Valdir Chokolowski. Era o nome do fornecedor lá, o boliche, né, que tinha lá. Aqui antigamente pertencia a Palmeira. Sim, sim. O senhor chegou a conhecer a vila de Palmeira também? Sim, era uma vila pequena. Que daí eu montava o cavalo, né? Daí o pai ia junto buscar alimento. E depois, como é que foi aqui crescendo? Daí começou daí crescer, daí veio já um órgão da FUNAI, atender os índios, não é? Daí já eles liberaram para a gente abrir roça de mato, não é? Plantar milho, feijão, não é? E aí começamos a abrir os matos, como agora está aí, né? Só todas as terras mecanizadas aí. A FUNAI foi dando essa liberdade para nós. E o senhor se recorda, assim, das primeiras vezes que foi aqui que estava se formando a Vila de Redentora? Sim. Aí primeiro tinha uma casa ali, Redentora. Aí tinha uma casa aqui em Miraguaí, que veio de lá de fora botar uma casa ali. Era uma estrada que ia até Tenente Portela, né? Aí para cá da Gamelinha ali, para cá de Portela, tinha outra casa de português. Aí aqueles tinham boliche daí, né? Daí botaram boliche. Daí aqui tinha outro boliche, daí. No Irapó, ali tinha uma casa também. Aí ele tinha boliche ali. E daí Portela, daí começou a fazer uma vilinha, né? Esses comércios não eram de portugueses? Era de português, é. Aqui em Redentor, o senhor se recorda quem era a família, uma das primeiras? Deixa eu pensar. Era dos clube, Carlos Clube, era o Carlos Clube, que é o primeiro morador ali. E de Miraguaí, o senhor lembra? Miraguaí era Miro Forte. É dos fortes, daí ele botou boliche ali. E essa do Irapuá? Essa do Irapuá era o Bernardo Chucheski, o primeiro morador ali. Bernardo Chokolowski. Esses são os primeiros moradores. E nessa época, as pessoas que viviam aqui no entorno, havia conflitos com os indígenas sobre a questão das terras? O primeiro, quando os índios conquistaram aqui, essa área, moravam os paraguaios, né? Era dos paraguaios aqui. Daí os índios começaram a atropelar eles, brigar com eles, e atropelaram eles. Daí eles se afastaram lá para onde eles estão agora, né? Daí os índios foram se apossando, né? E na época os índios não tinham casa, né? Eles moravam na oca de pedra, né? Na oca. O senhor chegou a conhecer uma oca dessa? Sim. Quando nós morávamos aqui, onde eu nasci ali, logo aqui dá uns 2 quilômetros. Nós fizemos uma oca de terra também, uma casa de terra. A coisa é bem bonitinha. Hoje não existe mais. Hoje não existe mais. Hoje agora tem casa de alvenaria, de madeira, né? O senhor sabe como que era o processo da construção dessa oca de terra? Tu armava a casa com as madeiras, né? Os esteios dele.
Depois colocava os caibros em cima de madeira. Aí depois tu tirava a taquara, repartia as taquaras no meio. Aí tu batia ele com o martelo, aqueles gomos dele, daí ele fica bem como estava antes. Aí cobria com ele. Era coberta nossa, era aquela taquara. Assim, ó. Aí depois passava o barro em cima dele. Nunca mais chovia dentro. E a coberta da casa? Sim, é a coberta dele que eu estou dizendo. As taquaras. Aí ele partia as taquaras e daí botava assim. Daí ele não chove mais. Mas botava barro também? Sim, em cima daí, para fechar as frestinhas dele. Algumas casas que eu já ouvi falar também cobriam com folha de coqueiro. De coqueiro também nós fazia. Depois de capim. Capim também é muito bom de cobrir a casa como telha assim, telhado, que ele não chove. Pode rolar água, pode dar tormenta, mas não tira ele. Capim Santa Fé? É. Capim também, esse tipo de capim hoje em dia também é meio difícil, né? É meio difícil porque agora as lavouras tomaram conta, né? Arrancaram tudo dele com trator e arado, tudo daí. E existia também áreas que não era de mato, que era campo, mas era campo que tinha barba de bode, uma vegetação mais nativa. Sim, mas aqui não, aqui era só mata. Temos 23 mil hectares, né? Essa área aí. E era só mata, né? O senhor chegou a conhecer os seus avós? Sim. Qual que era o nome deles? O nome era Rosália. Essa era sua avó por lado de pai? É. Rosália do quê? Figueira. E o seu avô? Era o Gabriel Vitorino, aquele que eu falei que durou 153 anos. E eles também eram do Guarita? Sim, sim. Ele é nascido e criado aí. E pelo lado da sua mãe, Olímpia? Aí era a mãe da minha mãe. Ela é Júlia da Rosa. E seu avô? Aparício Salles. E esses são os Salles lá do setor, que deu o nome do setor, os Salles. Daí foram se dividindo, daí hoje setor por setor, né? Nós temos 17 setores aí dentro do Guarita. E daí... E o setor aqui onde o senhor mora? Que é a linha bananeira. Por que ganhou esse nome? Por causa que os índios gostam de plantar banana. E antigamente havia mais bananeiras aqui? Sim, tinha. Já tinha aí banana. Daí ficou com o nome de bananeira. Né? E tem algum rio aqui perto? Rio? Tem rio Irapuá ali logo. Às 3 quilômetros. Rio Irapuá. E antigamente se usava muito para pesca também. Sim. Vivia só da pesca quando nós era piazeiro, né? Você mandava lá no rio e pescava. Os pais iam, né? Que tinham bastante tigre na época. Aí daí nós tínhamos medo de tigre, os pais iam com a flecha e matava o tigre a flechada, né? Hoje em dia ainda existe? Não. Não existe mais por causa que não tem mais mato grande, né? Para eles se criarem, né? Tá tudo mecanizado, né? E as pessoas tinham medo de outros bichos aqui? Cobra? Cobra. Nós tínhamos medo, mas daí também tem remédio também pra gente. Quando a gente vai caçar, a gente passa nas pernas remédio. Amassa ele, faz assim, passa nas pernas. Daí quando a cobra te enxerga, ele você manda embora. E chegava a acontecer de ter picada de cobra? Muitos anos foram picados também de cobra. Era cobra grande naquela época, né? Naquela época tinha cobra, bastante cobra. Mas depois que era picado, tinha alguma coisa que podia fazer? Sim, tem remédio também para passar na hora. Nós
Não precisa ir pro médico, né? Ele tira veneno na hora, né? Veneno da cobra. E quem que era responsável na comunidade por cuidar dessa parte da medicina? Naquela época tinha os índios que eram curandor, né? Eles eram curandor que fazia remédio de mato para as indiadas. Porque não tinha hospital aqui perto, né? Então eles faziam remédio, já deixavam pronto, né, os remédios nas garrafas. Aí quando a pessoa fica doente, está com febre, eles dão um gole, né? Está solucionado a febre. Hoje nós temos médico aqui, temos enfermaria, né? Mas ainda nós usamos remédio medicinal, né? Da erva medicinal. Nós usamos bastante. Qual que foi o maior curandor que o senhor lembra? Esse meu finado avô que faleceu com 153 anos. Ele era o curandor. Ele era curandor dos índios. Como é que chamava essa figura? Coiã? Cuiã. Então, por não ter médico, por não ter hospital, na época, né, era só mata, então daí ele benzia as pessoas, e ele já fazia remédio de mato, já a febre saía do corpo os cuiã, né? Os cuiã. Como que era o nome desse remédio que o senhor falou? O que usava para passava nas pernas para evitar que as cobras... O figueira brava, casca de figueira brava. E para o veneno da cobra? Sim, é esse aí. Também. Sim, porque ele tem um leite, né? Daí tu vai lá, pica ele com o facão, daí sai leite, daí tu pega. Onde é que a cobra te mordeu, tu pica, faz assim. Faz massagem, né? Na hora ele tira todo o veneno. E esse para evitar que viesse picar é o outro? Ah? Mesmo. Para evitar que viesse a cobra. Para não vir na gente, aquela é outra, aquela é a pitanga. Casca de pitanga, a gente rola a casca dele e a folha dele, daí passa na perna. Daí quando a cobra te enxergar, ela se manda embora. O senhor chegou a aprender algo com seu avô? Sim. Eu sempre, até agora, quando eu vou entrar dentro do mato, eu já tiro a folha de pitangueira e já faço assim, já passo, entro. Nem vejo a cobra. Às vezes um cobra está na frente assim, daí eu paro assim, olhando ele, daí ele morta e você manda embora. Foi de pitanga. E tem algum remédio natural assim, repelente de mosquito? Tem também. Tem. Qual que é o... É o... Eu só sei em caingangue de português. Pode falar em caingangue. Como é que... Em português já me lembrei. É ponta de xaxi. Tu tira na ponta. Ele é mole, a ponta dele, onde é que é igual a palmeira, né? Coqueiro. E tudo que precisava, conseguia com o coiã ajuda? Sim. Por exemplo, assim, ó, tu tá longe dentro do mato, daí a cobra te morde, né? Ele te morde, vamos supor aqui, ó, aqui. Daí tu tira a pedra fria dentro do chão também. É outro remédio também. Tu tira a terra fria dentro, tu cavoca a terra, se tira a terra fria, assim, daí tu coloca em cima e ata um paninho em cima. E na caçada também, não colocavam tipo um veneno na ponta da flecha? Também. A gente botava um carvão na ponta dele. Nós botava a ponta dele, passa o carvãozinho do remédio. Daí onde é que ele pegar na caça... Não pode comer. É batata, não pode comer. Nada a ver. Pode comer, caça. E como que era feito o
o corpo da flecha e a ponta. É taquara, nós fazemos de taquara. Fino assim. Daí na ponta tu faz um. Tu tira a cerne de uma madeira duro, uma de angico, de grápia. Daí tu tira, daí afina bem ele, daí tu coloca dentro, e daí ata daí, com a casca de goimbê daí. Daí fica bem firme. E hoje em dia existe coiã na aldeia? É difícil. Já morreram tudo, né? Os coiê que tinha, já morreram tudo. Tá sobrando só eu, né? Agora, né? E eu, João Camargo ali. Que os mais velhos, os índios mais velhos, já morreram tudo, né? Daí agora tá só eu e o João Camargo. Mas isso, o coiã, ele escolhia alguém para ensinar o que ele sabia? Sim. Foi o que o meu finado avô me ensinou, né? Ele me levava dentro da matão lá, ele dizia, ó, essa folha é bom para essa tal doença, ó, meu filho. Essa casca dessa madeira é para curar câncer, ele dizia para mim. Daí essa outra casca de uma madeira aqui, ó, lá, aquela lá, serve para curar diabetes. Ele me falava assim, né? Que diabetes ele deixa a pessoa cego, ele dizia. Daí, com essa casca da cozinha, ele toma, cura ele não fica mais cego, ele dizia. Eu já faço muito remédio para os brancos aí fora, que sofrem de diabetes, câncer, né? Mas além da parte dos remédios, o coiã também era um líder espiritual. Sim. Quando, vamos supor assim, o meu finado avô dizia assim, ó, tá vindo uma doença que Deus mostrava, disse que para ele, né? Tá vindo doença tal de sarampo. Então já vou preparar o remédio nas garrafas para poder servir para as criançadas aí para tomar esse remédio, daí essa doença de sarampo eles não pegam mais daí. Não pega daí. A varíola também? Sim. Como agora, né? Agora veio essa doença brava, né? Essa doença brava que matou muita gente, como é que é o nome dele? Covid. É Covid. Aqui eu fiz bastante remédio para eles, né? Para as indiadas aí. Que desse remédio eu sabia, né? Daí, aqui, principalmente no nosso setor aqui, não deu para quase ninguém. Principalmente dentro da área, morreu bem pouco, né, gente, né? De Covid. É tal de quina, casca de quina. Aí eu ia buscar para eles lá no Guarita. E distribuía para eles tomar. E aí ninguém pegou aqui, algum pegou, mas bem fraquinho, né? Mas o seu avô não falava como coiã que tinha um espírito que ajudava ele? Sim. Ele falava Deus assim, mas não era Deus, né? Que a gente hoje já conhece, né? Era como é que eles diziam? Um espírito que revelava para ele quando a pessoa ia ficar doente, quando ia vir doença braba, né? Como eu falei, sarampo, né? Ele já preparava os remédios para fazer para o sarampo não pegar as crianças, né? Nem o grande, né? Tinha algum nome em Caingangue desse espírito? Não sei como se chama, né? Tu pega que tem mais manco tempo, mas não era, né? Mas ele... É o Aicuprim. O Aicuprim. Seria tipo um espírito da natureza. Sim. Ele também guiava na escolha Sim. dos medicamentos. Sim.
Aí, encontrar no... daí quando os coiã na época faziam remédio, eles botavam nas garrafas e quando ia vir uma doença braba, né? Já aquele espírito, ele contava já para ele, né? Tá vindo essa doença aí. Aí ele se preparava com os remédios e daí dava para os indiados, né? Tem algum outro coiã que o senhor lembra, além do seu avô? Tinha o pai da minha sogra, só que eu sei o nome dele, ele era coiã, né? Que é ali no pó escrito é que eu me esqueço o nome dele. Ele morava bem perto de uma fonte d'água ali no pó escrito. É Fã o nome dele, Fã, em Caingangue, Fã. Aí ele morava perto dessa fonte, ele diz que ele benzeu para ser água santa, né? Para dar para as pessoas, para não pegar doença braba também. Fã é o nome dele. Esse era o coiã também, né? Algum outro que o senhor se recorda? Não, só desse aí que eu me lembro. Tinha mais gente, né, que era coiã, mas daí a gente já não se lembra mais no nome dele. Mas esses eram os dois que, aqui perto, que fazia tudo, os remédios, né? Porque na época não tinha hospital aqui perto, né? Então, o único Deus dos índios era o coiã, né? Fazia remédio e curava mesmo. E o senhor lembra como que os seus pais, os seus avós contavam como que era a religião dos indígenas antes de vir o catolicismo, os evangélicos? Eles tinham uma religião própria? O Deus dele era esse coiã. Coiã era o Deus deles. Como aqui no Guarita tinha esses dois que eu indiquei o nome, era o coiã, era Deus dos índios. Mas não existia, assim, momentos de culto, eles se reuniam para fazer alguma oferenda ou alguma dança, algo nesse sentido? Daí depois de muitos anos entrou o evangelho dentro da área, né? Aí já começou daí, esses coiã aí já foram terminando, já de velho, foram morrendo, né? Daí, tem outro tipo que quando dava seca, que as plantas estavam morrendo, daí eles se juntavam, o santo deles, né? Os coiã, daí iam pela estrada, né? Chegava no rio, você molhava tudo, botava chamando a chuva, né? E dali, no outro dia, estava chovendo. Esses eram os coiã que faziam, né? O que tinha gaita ia tocando gaita, e eles iam dançando pela estrada e até vinha a chuva daí. Os guaranis, eles tinham um deus chamado Tupã, por exemplo. Eu queria entender se nos caingangues existia alguma crença própria, né? Antes dessas religiões que a gente conhece hoje. Sim, daí o Deus dos primeiros índios que apareceram aí, pelo que o final da avó contava, o Deus dele era a lua. Era a lua. Dos primeiros índios, né? Primeiros índios. Era a lua, era o Deus deles. E qual que era a influência da lua dentro até da questão do plantio? Sim. A lua, quando ele nascia, apontava de noite, vamos supor, de lá para cá. Daí eles diziam, Tupé da Huayvedore, Tupé. Era Deus neles que já está aparecendo, eles diziam, né? Aí eles diziam em Caingangue, Tupé da Huayvedore, está aparecendo já o Tupé. E era a lua, né? Primeiros índios que era Deus deles. E a mudança das estações da lua? Da mudança, daí como eu falei, né?
Que daí tem a lua nova, né? Tem daí a crescente, tem daí a lua cheia, né? E daí, para me plantar uma rama, hoje eu escolho o crescente. Mas a mandioca dessa maior, de comprido. Ele cresce os raízes e depois bem grosso os raízes, né? Na lua crescente. E na lua cheia tu pode plantar ele também, mas ele dá curto, você mandar ele dá, mas dá. Dá uma mandioca muito grossa. Cada coisa tem uma lua para plantar? Sim, sim. Feijão preto, para me plantar ele, eu planto ele na perca da lua. Aí a gripe não pega ele. Porque o feijão, se a gripe pegar ele amarelia, né? Daí não dá nada. Mas ela não pega esse gripe daí. Carrega, né? Carrega. Deus do livro. Carrega mesmo. E aqui que se chama bananeira para colher ou plantar banana também tinha alguma lua? É na lua nova, né? Daí ele já sai o broto, tu pode plantar um pequeno, mas já sai o broto, quando ele tá no altura já começa a largar cacho, né? Na lua nova. E a gente planta ele em agosto. Na lua nova de agosto. Para dar banana. Aqui eu plantei tudo na lua nova. Eu plantei tudo. E dá banana aí, que Deus o livre. A gente enjoa de comer banana. E essa é uma espécie de banana nativa? É? Já tinha, quando nós se criamos, já tinha bananeira, né? Já tinha banana. E outras coisas assim, por exemplo, cortar o cabelo, isso também é influenciado pela lua? Também. Se você vai cortar teu cabelo na lua nova hoje, daí ele rapidamente cresce. Agora, se você cortar ele na lua cheia, o cabelo, e aí na barbearia cortar ele custa a crescer. Você enjoa olhando pro cabelo, assim não cresce. E quem me ensinou isso foi o seu avô. Sim. Uhum. Foi ele que me ensinou. E dos seus pais, qual que é a melhor lembrança que o senhor tem deles? Dos meus pais, eles eram caçador, né? Melador. Melava abelha. Tirar mel. Né? Era o serviço do meu pai na época, né? Porque era só mata. Aí depois que os índios começaram a se documentar, né? Porque o índio não tinha documento, né? Ele era de menor, assim, não poderia fazer documento, né? Aí, de repente, um lá escondido fez documento, né? Eu fui um índio que fez escondido, na época era proibido, né? Eles botavam na cadeia quando o serviço entrava lá fora. Aí eu fiz primeiro meus documentos. Daí eu já casei novo, né? Já era casado. Aí eu fiz minha identidade. Casei no civil. Aí fiz minha habilitação para motorista. E daí que os outros índios começaram também, né? Daí veio uma ordem daí da FUNAI, daí, que o índio tinha que agora se documentar, porque o índio tinha que se aposentar agora, precisava de documento. Daí eles fizeram os documentos para os índios, né? Que eles tinham que se aposentar, né? Não era só o branco que podia se aposentar, daí veio aquela ordem, né, do governo, né? Então quer dizer que as pessoas não tinham registros Não. de nascimento, Não. de casamento? Não. Ninguém tinha documento. Os primeiros índios, porque vivia no mato, né? Morava dentro do mato, né? Então eles não... E aqui não tinha cidade mesmo, né? A única que eu indiquei foi esses aí que... aquela... Finado Miro Forte, tinha um boliche ali. Primeiro morador que veio ali. Daí outro lá no Irapuá, né? Esse tal de Bernardo também, que ele botou um mercado ali.
Para cá de Portela era o Primório. Primório também era a única casa que tinha também para cá de Portela. Lá em Portela não tinha cidade, era só mato. Aí começaram, daí depois, daí um botou uma casa lá, botou uma casa aqui, né? Miraguai não tinha vila aqui, né? Era só uma casa que tinha ali, que era Domiro Forte, né? Que ele tinha bolicho ali. Seu Eloir, e nas conversas com seu avô, com seus pais, eles contavam como que esses índios ficaram aqui, né, onde hoje é o Guarita? Se eles contavam é aquilo que eu falei antes, que aqui era dos Paraguai, né? Como os índios vieram, né? Daí eles brigaram, né? Se mataram, né? Aí, como diz os caciques que hoje falam, né? Que nós ganhamos essa área com nosso sangue. Os antigamente dizia, né? Com nosso sangue, uns morreram, outros sangrados morreram. Eles mataram também os paraguaios com flecha, né? Daí os paraguaios se afastaram lá para o outro lado do rio, né? E daí que eles se apossaram aqui daí nessa área. E o senhor nunca ouviu falar dessas histórias do cacique Fong? Sim, sim. Até temos o nome do colégio ali no pós-escrito, que é Cacique Fong, né? É onde é que ele também convivia ali, né? Depois ele veio para cá, a família dele veio morar aqui, dos Fong, aqui também, onde está hoje Jorginho, né? As Fong. Então, a história que nós temos é esse, né? Para contar. O Fong foi o primeiro cacique? É. Depois daí veio, não tinha cacique na época ainda, né? Era, como se diz, um que era escolhido por as pessoas e daí depois, pai do meu pai, não existia cacique na época. Daí pai do meu pai, o Sebastião Arcoiate, daí ficou de coronel daí. Só tinha coronel daí, né? Não tinha cacique, aí tinha os polícias dele, né? Não tinha cacique na época ainda, né? Aí depois que se formou para ser um cacique daí, né? Quem que era o Sebastião Alfaiate? Esse era o cacique, depois desse Sebastião Jacinto, né? Ele sabe bem que, né, que o Sebastião Jacinto era pai do meu pai, ele era o coronel, né? E daí ele que comandava toda a área. Ele era pai de quem? Do Gabriel ou do Aparício? Não, ele é pai do meu pai, Fausto Jacinto. Meu pai, né? Não é dos meus avós, é pai do meu pai. Aí depois veio para cacique, que daí o Sebastião Alfaiate ficou de cacique daí. Aí vem vindo daí, né? Aí veio daí o finado Ivo Ribeiro, também foi cacique. E depois dele veio esses caciques que estão aí agora, né? Muito bem. E existe algum descendente do Fong aqui na comunidade? Tem ainda, pra cá lá na Talcadão tem. É o Fong, né? Só um, né? Só um dos Fong ainda. Por acaso o senhor já ouviu a história do Xindangue? Nunca ouviu essa história? Xindangue era o que comandou também dentro da área aqui. Era o índio mais antigo que tinha na época, né? O nome dele era Xindangue. E o Xindangue, ele foi morto na Revolução dos Chimangos e Maragatos. Sim. Ele morreu lá em Acorá. Sim. Ele foi enterrado lá e existe uma lenda, né, que como ele morreu na guerra, não enterraram ele muito fundo, ficou numa cova rasa. Sim. E daí as pessoas cruzavam por lá e a mão dele estava fora do túmulo. Então as pessoas diziam que ele não tinha morrido. Né? Então existe essa lenda e até hoje existe a sepultura dele lá. Sim.
do local onde ele foi morto. Sim. O senhor já tinha ouvido falar do Xindangue? Sim, sim. Ele comandou aqui a área. Na época aqui. Existe uma família Romão aqui? Romão? Tipo o sobrenome Romão. Ramão. Ramão. É, Ramão, mas ele já é morto, né? Quando deu aquela revolução, uns anos atrás, né? 71 que deu aquela revolução, né? Que mataram o Ramão. Ele morava aqui em Coiba. Ramão. Bento. Daí quando deu aquela revolução, eles mataram ele. Ramão Bento. Que conflito que foi esse nos anos 70? 71, né? Pô, 85? 85, né? Eles formaram 2 caciques na época, né? Daí ficou pra lá de Meraguaí pra lá, um cacique. Daí dali pra cá ficou esse tal de Ivo Ribeiro, né? E lá era Domingo Ribeiro também. Daí se dividiram em 2 partes a área. Daí eles queriam prender um de lá, daquela área lá, eles vinham pra cá pro Rio. Daí aqui o caciquinho queria prender um índio, ele escapava e ia pra lá também. Daí houve uma desavença entre os caciques. Né? Aí que deu esse problema, né? Esse conflito. Né? E como que era feita essa escolha do cacique? Agora a gente faz por eleição, né? E antigamente? Antigamente o povo que escolhia. O povo, a comunidade que escolhia. Vamos colocar esse fulano aqui, daí. Que nem para nós, para eles botar naquela época o Sebastião Arpaiato, ele foi escolhido pela comunidade, né? E agora não, agora é por eleição agora, né? Mas não tinha algo assim que era passado de pai para filho? Não. Agora pode ser que seja, né? Esses caciques que estão aí agora, né? Sempre o cacique nós está falando, né? Que agora por causa da eleição não tem também como fazer, né? Ele queria uma época fazer por... A hora que eu sair, ficar já criado bastante, eu vou passar para o meu filho. Ele dizia sempre, o Adonés. Mas daí houve essa eleição de novo, daí... Aí agora é só por eleição. E aí é feito a cada tanto tempo uma eleição, não é? Você foi eleito hoje e vai até morrer. 4 anos. 4. Que nem no município, né? Em 4 anos sai a eleição. Sr. Luir, eu ainda queria lhe perguntar sobre lendas. Se antigamente contavam histórias de lendas para assustar as crianças, do boitatá, do lobisomem, tem umas quantas aí na nossa região. Sim. Falar muito nisso aí. Boitatá também, né? Que o boitatá ele vai aceso, né? Mas de noite tu vê, ele sai da casa dele, acender e vai indo, né? E lobisomem também, né? Lobisomem ele se forma lá, sai de casa, tá? Se transforma em lobisomem e vai. O senhor lembra dos seus pais contarem essas histórias? Contava para nós. Na época as pessoas mesmo se tornavam nisso aí. Na época, né? Porque naquela época daí não tinha evangelho dentro da área, né? Então os índios se tornavam em lobisomem. Agora terminou tudo por causa que daí evangélico entrou dentro da área, né? Nós já uns são pastor, outros são obreiro que pregam o evangelho e combate contra esses espíritos de lobisomem, né? De tudo. Aí agora faz ano que eu não vi mais falar de lobisomem. Mas existia na épocas atrás, né? E que momento que as famílias contavam essas histórias? De noite, no fogo de chão? Nós tudo gurizada, nós somos em 10 irmãos.
Daí 6 filhas mulheres, o pai tem, e 4 homens. Daí de noitezinha ele contava para nós. Ele disse, falava índio para nós, né? Ele dizia para nós, lobisomem na continha que tem, mano. Se tá enganado, ele chorava. Aí nós ficava com medo, ele gritava, aí, entrava para dentro de casa, aí lá do fogo, sentava. Aí ele dizia, veite! Aí nós gritava de novo, né? Mas ele estava brincando com nós, né? Era uma farra para ele, né? Mas tinha lobisomem na época, né? Seu Eloir, a gente já está quase finalizando a nossa entrevista. Como que o senhor se sentiu lembrando dessas histórias do seu passado? A gente fica bem emocionado. Às vezes a gente precisava, né? Quando o Joel disse que vocês iam vir, eu digo, mas a gente vai ser feliz da vida, porque primeiro as pessoas que vieram de nós ouvir o que se passamos nesses anos que a gente tem, não é? 75 anos, o que a gente se passou, do que a gente viveu, né? Nós vivemos de casca, de peixe, nós ia caçar, nossos pais iam caçar, e nós se criamos carne de caça, né? Coisa boa, né? Carne de caça, né? Hoje a gente durava bastante na época, agora que nós não temos, nós não duramos mais o que os antigamente duraram, né? Não dura mais. E o senhor acha que se não deixar esses registros, as próximas gerações vão saber como é que foi no passado? Ou isso vai acabar se perdendo? Isso é sempre, como diz o cacique, né? Para as lideranças dele, né? Vocês sempre deixam os velhinhos com vocês, tira a experiência deles, né? Senta com eles, do que eles se passaram, eles têm muito o que contar para vocês. E a geração vai envolvendo os filhos de vocês, os netos de vocês, né? Ele sempre está falando o cacique para as lideranças dele, né? Então muitas pessoas aprendem com a gente, né? A gente vivia muito de piché também, né? Piché, canjica, né? O que é biché? Piché, tu torra ele na panela de ferro, aí tem pilão, aí tu bota o pilão, a gente faz um buraco nele na madeira, né? No meio dele a gente faz um buraco, daí a gente faz o craco, como dizem em cainganga, né? Mão de pilão. Aí a gente soca ele para fazer piché. Daí ele vira na farinha, né? É o que nós comíamos com as caças na época que nós se criamos, né? Biché é uma planta ou é a farinha? Não, piché é feito de milho. Tu tora o milho, bota milho de boiada na panela, aí tu tora ele bem, tu bota das cinzas junto com ele para ficar mais gostoso. Né? Daí você bota no pilão e soca ele. Tipo biju? Tipo biju assim, mas ele tem outro cheiro, né? Bem bom mesmo. Hoje nossas criançadas não sabem isso, né? Os novinhos, agora que nascem, estão gurizados, não comem, eu acho mais. É milho seco, né? Milho seco, milho seco. Milho seco. E é bom o piché. Eu me criei, daí nós fazíamos pipoca do milho também, né? Fazia canjica também de milho seco. Esse canjica que tem agora no mercado, né? Hoje o índio não está mais durando porque ele está comprando quase tudo no mercado, né? Todas as frutas envenenadas, hoje eles botam veneno na maçã, né? Para ele amadurecer mais rápido, né? Maçãs são envenenadas. Então de repente você não descasca bem ele, já fica veneno e ele vai estragando a saúde da gente, né? Antigamente não tinha essas coisas, né?
Seu Eloir, eu queria lhe mostrar uma foto. Sim. E eu queria que o senhor visse e se isso te lembra alguma recordação dos seus pais, dos seus avós. Sim. A gente se lembra, né? Na época que eu me criei, que eu era gurizinho, até rapazinho, já a gente não usava essas caixas que nós estamos usando hoje. Era caixa, mas tinha aqui, né, atravessada aqui, que é para nós botar calça, né? Mas antigamente, mesmo desde o antigo, eles não usavam roupa, né? Eles usavam mais uma poeira de tipo coqueiro assim na frente para não mais mostrar. Então tudo isso aí a gente sabe, né? Esses são Guarani, né? Esses são índios Guarani. Não são índios A Caingangue. gente não sabe. Esses são os Guarani. Não é os Por que eles são Guarani? Guarani é uma tribo também, né? Que tem ainda, né, o setor, o torno deles ali na Gengiva, né? Mas qual que é a diferença que o senhor vê dos... Diferença dos Caingangue, porque a idioma deles é outra, né? O aparecer deles, o cabelo deles é diferente do que do Caingangue. É por isso que eu já conhecia. São índios Guarani. Interessante. Coisa muito linda. A gente se lembra quando nós era criança, né? Olhando eles aí. E fotos antigas, existia algum fotógrafo aqui nessa região? Olha, na época que nós se criamos não tinha, né? Agora tem. Mas na época não, porque não tinha. Hoje nós temos tudo, né? Quem tira foto, tem aí Miraguaí, tem aí Ilhapuá. Hoje tira mesmo com o celular, né? A foto, quando a gente faz aniversário aí, pra gente deixar uma lembrança pros netos da gente, né? Que nem a minha mãe faleceu com 103 anos. Aí nós tiramos a foto dela e até agora nós temos, né? O meu irmão tem lá, né? E fotos antigas aqui dos indígenas, o senhor já viu alguma foto antiga? Dos primeiros, não. Porque na época ninguém tirava foto ainda, né? Mas agora, quando a gente tem reunião, daí todos nós tiramos foto. No dia do índio, na festa. O cacique manda tirar foto, tirar os fotos do povo que está ali, né? Coisa muito linda, né? Muito bem. Seu Eloir, o senhor que é cria do Guarita, filho dessa terra, Sim. o que o Guarita significa na sua vida? O Guarita é o nome do rio, né? Que eles botaram para ser o nome dessa aldeia, né? Tem o Rio Guarita ali, logo aí. Então eles botaram a área indígena do Guarita, né? Porque Guarita é o rio. Então eles botaram esse nome, né? Área indígena do Guarita. Para o senhor, o que significa? Para nós é uma tranquilidade que a gente tem, né? De ouvir a área do Guarita, né? Porque a área do Guarita, ela tem um símbolo muito bom, né? Que aí nós temos o cacique, a área do Guarita, né? Que ele traz coisas boas pra gente, né? Ele sempre é um pai para nós, né? Um pai. O senhor quer deixar uma mensagem final para sua família, para os seus netos que no futuro vão poder ver essa entrevista? Nós vamos ter que passar para eles, né? Para os meus netalhadas, né? Eu tenho bastante netalhada. Assim, contando tudo, acho que dá mais de 100. Mas a gente vai passar para eles, né? O que a gente deu entrevista hoje. Como é bom os meus netalhados, eu vou dizer para eles nossa experiência, a história que nós se criamos, a história do que nós vimos, história que primeiro os índios fizeram, né, para ganhar essa área, ganharam através de sangue, mataram os índios, né, os índios mataram os paraguaios também, aí os índios
tinha uma flecha, porque hoje o português tem medo de flecha, né? E os paraguaios ficaram com medo da flecha, foram se afastando, né? Daí os índios ficaram aqui nessa área, né? Quero lhe agradecer, então, mais uma vez por ter nos recebido aqui Sim, na sua casa hoje, compartilhado a sua Sim. história. Muito bom. Também agradeço vocês, né? Para nós é uma alegria de nós estar fazendo essa entrevista aí, né? Dos que se passou, né? Dos que nós conhecemos, com que nós vivíamos na época, né? Qual é o alimento que serviu para nós, né? Tudo isso a gente agradece vocês, né? Agora fica registrado aqui para mais 100 anos. Sim.